Olá, meu nome é Acácio Coelho. Hoje nós vamos discutir sobre duas conjurações que remontam ao fim do período colonial, ou seja, que ocorreram no final do período colonial, que são as conjurações mineira e baiana. A conjuração mineira ocorreu no ano de 1789. Foi um movimento de caráter separatista, ou seja, os envolvidos, os revoltosos, buscavam a emancipação, a independência da capitania de Minas Gerais com relação à administração da coroa portuguesa, com relação à administração da metrópole. Essa conjuração ou essa revolta estava inserido dentro de um contexto de crise do sistema colonial. Ou seja, a colônia passava por uma crise, o sistema colonial passava por uma crise. A partir do ano de 1760, as jazidas de ouro da capitania de Minas Gerais começavam a se esgotar, e mesmo assim a coroa portuguesa continuava cobrando os seus altos impostos. Também fazia proibições, como impedir que a indústria fosse implantada dentro da capitania de Minas Gerais, dentro da colônia. Eles também cobravam alguns impostos, como o quinto, ou seja, 20% do ouro que era mandado para Portugal era pago em forma de tributo, em forma de imposto. Um governo enviado de Portugal, o Visconde de Barbacena, afirmava que a capitania de Minas Gerais devia 5 toneladas de ouro à metrópole. Os proprietários de jazidas, a elite local, afirmava que não tinha condições de pagar por causa do declínio da produção de ouro, da extração de ouro. Mas as autoridades portuguesas não queriam nem saber. Eles diziam que o ouro estava sendo desviado e divulgou que seria cobrado, aplicado a derrama. O que seria essa derrama? Uma cobrança de imposto forçado. Ou seja, soldados iam entrar nas casas, iam saquear as casas, entrar e tomar os bens, saquear os bens da elite local, dos donos de escravos, dos proprietários de terras, dos proprietários de jazidas, para pagar essa dívida que eles tinham com Portugal, que eles tinham com a coroa. Isso foi o suficiente para gerar um clima de revolta. Além disso, houve também algumas inspirações, como os ideais iluministas, a Revolução Francesa e principalmente a independência dos Estados Unidos, onde colonos revoltosos conseguiram a independência com relação à Inglaterra. O perfil social dos envolvidos nessa revolta. Os revoltosos da Conjuração Mineira eram, em sua maioria, da elite intelectual, proprietários de terra, proprietários de jazidas, proprietários de escravo, ou seja, eram homens de posse. E essa conjuração era um movimento elitista. Eles buscavam a emancipação com relação a Portugal, mas eles não queriam, eles não eram simpatizantes, eles não defendiam o fim da escravidão. Eles não defendiam o fim da escravidão, porque todos eram homens de posse, a maioria eram homens de posses que tinham escravo, e isso o fim da escravidão interferia diretamente nos seus interesses. Por exemplo, Tomás Antônio Gonzaga era escritor, poeta e juiz, ou seja, da elite intelectual. Francisco Paulo Freire, tenente-coronel e comandante do Regime dos Dragões, que é a tropa de Minas Gerais. Joaquim José da Silva Xavier era militar, dentista, tropeiro e comerciante. Era o que tinha menos posse, era o menos abastado. Ele era o mais popular. Eles também tinham algumas propostas para a capitania de Minas Gerais, como romper com Portugal e adotar um regime republicano. Olha, prestem atenção na figura do zíper que eu trouxe, para simbolizar essa separação, essa emancipação com relação a Portugal. Lembre desse objetivo deles, de separar, de romper com Portugal.
Eles queriam criar também uma universidade em Vila Rica, acabar com o monopólio português e adotar o serviço militar obrigatório. Porém, essa conjuração nem chegou a se concretizar, nem chegou a acontecer, porque houve uma delação, houve uma traição. O coronel Joaquim da Silva Reis entregou seus colegas, denunciou seus colegas, com a promessa de que as suas dívidas que ele tinha com Portugal seriam perdoadas, e foram perdoadas. Ou seja, ele traiu seus colegas para que suas dívidas com Portugal fossem perdoadas. E logo o governo de Portugal, o Visconde de Barbacena, suspendeu essa derrama e passou a perseguir, a procurar os revoltosos, todos os envolvidos no movimento. E houve a prisão dos envolvidos no movimento no dia 10 de maio de 1792. Logo, a rainha Dona Maria I autorizou que fosse aberto 2 processos, um na capitania de Minas Gerais e outro no Rio de Janeiro. Foram condenados 11 dos envolvidos, foram condenados à morte. Porém, essa sentença foi alterada. Eles apenas foram exilados para colônias africanas. Apenas o Tiradentes foi condenado à forca no dia 21 de abril de 1792. Por isso é que a gente tem o feriado nacional do dia 21 de abril, o feriado do Tiradentes. Ele foi esquartejado e parte do seu corpo foram esparramados pelo trecho que ele fazia do Rio de Janeiro a Minas Gerais. Isso foi uma punição exemplar para mostrar para toda a população, para toda a elite, o que aconteceria com quem fosse contra a administração portuguesa, com quem fosse contra a coroa portuguesa, a elite portuguesa. Eu trouxe aqui também a atual bandeira de Minas Gerais, que traz os seguintes dizeres em latim: libertas quais serás temem, ou seja, liberdade mesmo que tardia, ainda que tardia. Essa cor vermelha, segundo a maioria dos historiadores, simboliza o sangue derramado por Tiradentes. Em torno dessa história do Tiradentes, em torno da figura do Tiradentes, vai ser criado a imagem de um herói nacional. Mas isso é conversa para outro vídeo. A Conjuração Baiana ocorreu no ano de 1798. Foi um movimento, assim como a Conjuração Mineira, de caráter separatista, ou seja, buscavam a emancipação, a independência com relação à administração da coroa portuguesa, com relação à administração da metrópole. Porém, ela trazia algumas especificidades, algumas características específicas, como, por exemplo, a participação ativa de pessoas, de indivíduos da classe popular, afrodescendentes, escravizados, livres ou libertos. A Conjuração Baiana também ficou conhecida por outros nomes. Revolta dos Alfaiates, devido à grande participação de pessoas que exerciam essa profissão no movimento. Revolta dos Búzios, porque eles utilizavam esses búzios, ou seja, conchas, preso a uma pulseira, para que facilitasse a identificação entre os envolvidos. Isso também remete à tradição africana, às religiões de matrizes afrodescendentes que utilizam esses búzios. Contexto histórico. Nesse período, a população da cidade era de 60 mil habitantes. 40 mil eram afrodescendentes, ou seja, havia muitos afrodescendentes nessa região. O crescimento da população e o crescimento do comércio elevava a prosperidade desses proprietários de terra e dos grandes comerciantes. Porém, a situação da população era crítica, da classe popular, porque o preço dos produtos essenciais, como a farinha de mandioca, a carne, começavam a aumentar, ficaram muito altos. Além disso, produtos como ferramentas, sapatos, roupas, eram raros e caros, muito caros, porque a rainha Dona Maria I proibiu a implantação de manufaturas nessa região. Então tinha que comprar da metrópole, e a metrópole vendia muito caro esses produtos. Nessa época, a discriminação, o racismo,
a desigualdade era muito forte, problemas sociais que ainda hoje existem. Isso foi o suficiente para que gerasse uma insatisfação da população, além da transferência, né, da capital do Rio de Janeiro para o Rio de Janeiro, na verdade. O que trouxe uma insatisfação, um sentimento de revolta da população. O perfil social desses indivíduos, como já foi mencionado, eram indivíduos da classe popular, como Luiz Gonzaga das Virgens e Lucas Dantas, que eram soldados. E os soldados negros eram soldados negros, né? E eles ganhavam menos que os soldados brancos. Manuel Faustinho dos Santos, Lira, e João de Deus, ambos alfaiates. A inspiração. Eles tiveram como inspiração principalmente a independência do Haiti, onde os escravizados, onde os afrodescendentes tomaram o poder, assumiram o poder, tomaram o poder da elite branca. A Revolução Francesa e as ideias iluministas de liberdade, igualdade e fraternidade. Nesse movimento também tinha a participação de alguns intelectuais que levaram esses ideais. Porém, quando eles perceberam essa maior adesão da classe popular e o aumento das reivindicações deles, da classe popular, eles fugiram do movimento, saíram do movimento, abandonaram o movimento, ficando apenas os indivíduos da classe popular. Os rebeldes defendiam o fim do domínio português, ou seja, a emancipação, a independência com relação à portuguesa, a proclamação de uma república em que todos tivessem igualdade de tratamento. Aqui é importante focar a importância do protagonismo desses indivíduos, desses escravizados, desses afrodescendentes, para que a revolta tomasse esse caráter, né? Assumisse esse caráter de uma luta por igualdade, por uma república onde todos tivessem o mesmo tratamento, onde todos fossem iguais. O fim do preconceito, o fim do racismo. Então, a participação dos negros, foi muito importante. A abertura dos portos para o livre comércio, a diminuição dos impostos e o aumento dos soldos e da oferta de alimentos. Soldos é o valor pago pelo trabalho. O fim do preconceito contra os negros. Aqui em cima eu trouxe a figura de alguns heróis, os 4 heróis, principais heróis dessa revolução, os líderes dessa revolução. Em 12 de agosto de 1798, os revoltosos fixaram em locais públicos avisos convocando o povo baiano a participar de uma revolução. Eu trouxe aqui a imagem de um desses cartazes que foram espalhados pela cidade de Salvador. Ele traz os seguintes dizeres: Animai-vos, povo baianense, que está por chegar o tempo feliz da nossa liberdade, o tempo em que seremos todos irmãos, o tempo em que seremos todos iguais. Ou seja, a participação dos afrodescendentes foi muito importante para que surgissem essas reivindicações por uma sociedade mais igualitária, uma sociedade, o fim da escravidão, a abolição da escravidão, o fim do preconceito, o fim do racismo. Essas reivindicações foi graças à participação dos afrodescendentes, o protagonismo dos negros. A resposta do governo baiano, após ficar sabendo desses cartazes, foi imediata, do Fernando José de Portugal. Foi imediata, porque havia um medo, um receio muito grande da elite local, da elite de Salvador, da Bahia, de que ocorresse na cidade o mesmo que aconteceu no Haiti, né? Porque lá eles degolaram a elite branca e assumiram o poder. Como a população negra em Salvador era majoritária, havia muitos negros lá, eles tinham medo que isso acontecesse. Em 8 de novembro de 1799, os soldados Lucas Dantas e Luiz Gonzaga das Virgens e os alfaiates João de Deus e Manuel Faustino, todos filhos de negros e netos de escravizados, foram enforcados, esquartejados em Praça da Piedade, Salvador. Essa Praça da Piedade hoje tem 4 entradas, em homenagem aos 4 heróis dessa revolução.
Aqui é a nossa referência e a gente vai deixar duas atividades e as instruções na descrição do vídeo para vocês estarem realizando essa atividade.